Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um resumo do dia aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês que estão aí já nos assistindo, participando aí do chat. Eu convido você a se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva na Causa Operária TV. Nós estamos perto de chegar nos 100 mil inscritos. Compartilhe o nosso link 24 horas, que está aí no nosso canal, e também, assim que terminar a transmissão ao vivo de mais esse resumo do dia, você encontra o programa na íntegra aí na nossa playlist do resumo do dia. Então, e contribua também com a Causa Operária TV. Estou esperando aí seu super chat, seu super sticker. Seja membro do canal, caso você ainda não seja membro, contribua com a gente e fortaleça a Causa Operária TV. Bom, estou hoje aqui nesta terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, com meu companheiro Antônio Eduardo, falando direto da Bahia. Boa noite. Boa noite, Valnei aí na técnica. E boa noite aos amigos e amigas da TV Causa Operário. É isso aí. Bom, começando o nosso programa, esquentando os motores aqui, Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre o MST, né? Até mesmo a OEA, né, criticou aí o governo brasileiro pelo tratamento em relação ao Sem Terra, ao MST. Amanhã, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, ela foi demandada aí pelo MST para o próximo dia 9, amanhã, para tratar sobre a reforma agrária no Brasil. E aí, até mesmo a ONU e a OEA estão denunciando aí o tratamento brutal que o MST está sofrendo no país, né? Nós tivemos aqui alguns exemplos. Além da paralisação da reforma agrária, que piorou a partir de 2016, essa paralisação, né, essa questão da reforma agrária, também a questão dos despejos que foram realizados durante a pandemia do coronavírus. Um dos casos mais marcantes aí foi o que ocorreu em Campo do Meio, área da usina Ariadnópolis, em Minas Gerais, né, que foi aí foi recente esse caso e foi bastante escandaloso o que fizeram aí, o despejo das famílias lá em Minas Gerais em plena pandemia, né? Fica claro aí com a própria declaração da ONU e da OEA, né, que são representantes aí do imperialismo, que a situação do sem terra no Brasil ela vem piorando cada vez mais com o golpe de Estado e com o governo Bolsonaro. Eduardo. Bem, Henrique? Pode falar. Não, Estou ouvindo. o que acontece é o seguinte, o MST ele tem sofrido ataques ainda mais intensos do que tem sofrido e sofreu historicamente, né? Então o que acontece é o seguinte, os grileiros, os latifundiários, né, têm inclusive aproveitado a política do Bolsonaro para intensificar esses ataques. Então essa manifestação da ONU, nós sabemos que efetivamente não vai dar em nada, mas ela representa, na verdade, uma sinalização do grau de violência que nós temos aqui no nosso país. O que acontece é que a grande imprensa nacional tem divulgado muito pouco, nota de rodapé, como se diz, né? E não existe, inclusive as próprias estatísticas sobre a violência no campo têm sido escamoteadas pelo INCRA e pelos órgãos de segurança pública no país. Então é importante ressaltar aí essa luta no campo, porque enquanto nós estamos vendo aí a esquerda completamente paralisada, só pensando efetivamente em eleições, em coisas, inclusive secundárias, né? Nós estamos vendo aumentar a violência social, a violência, seja contra os trabalhadores urbanos, nós vamos destacar aqui daqui a pouco a violência contra a população negra, e no campo nós temos uma verdadeira guerra civil se reduzquecendo, né, se robusquecendo, colocando com mais vigor, né, contra os trabalhadores. Bem lembrado. Essa questão do MST, né, vem piorando bastante. A esquerda vem apostando aí nessas políticas eleitorais, todo mundo fazendo aquele auê eleitoral nas eleições municipais de agora. Enquanto isso, a situação vai só piorando, né? E
Nosso próximo tema, eu acho que a gente já devia entrar, porque são muitos casos, né? Não faz, nem completou um mês aí do assassinato do João Alberto, lá no Carrefour em Porto Alegre, né? Caso que ficou aí bastante conhecido, foi aquele escândalo, né? O assassinato do João Alberto. Nós já temos aí vários outros casos também de violência contra a população negra. No município do interior de Minas Gerais, no norte de Minas, Várzea da Palma, um jovem de 28 anos, Alex Júnior, também sofreu aí agressão por conta de um segurança do supermercado chamado Guaicuí, né? E o dono do mercado, o segurança acusou ele de ter roubado uma botina. E aí o rapaz foi espancado, né? Por sorte, o rapaz não morreu, como aconteceu com o João Alberto. Tivemos esse caso. Nós tivemos também um caso que eu vou passar para o Eduardo falar, que é o caso aí de São Félix, na Bahia, na cidade de São Félix, na Bahia, que o Eduardo tem também maiores informações, que é um caso parecido, né? Esses casos vêm aumentando, né, conforme os fascistas vão se sentindo à vontade de agredir aí a população, em particular a população trabalhadora, a população negra e pobre, né? Eduardo, e esse caso aí de São Félix? Bem, São Félix aí para os ouvintes aí da nossa TV Causa Operária, é uma cidade que fica no recôncavo da Bahia, né? A Universidade Federal do Recôncavo, né? Ela fica nas duas cidades, em São Félix, né? O campus de Cachoeira e São Félix, que Cachoeira e São Félix são duas cidades, né? Cidades tradicionais, né? Da Bahia. Inclusive o processo de independência, a luta pela independência política começou nessa região, né? É uma luta muito importante. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: a cidade de São Félix é uma cidade de maioria negra. Nós tivemos um jovem, o Davi Pereira Santos de Oliveira, um jovem negro de apenas 22 anos. Ele trabalhava como barbeiro, uma pessoa bastante conhecida, né, em São Félix. E esse jovem, no domingo passado, agora, no dia 6, ele foi assassinado friamente pela polícia militar. Então a política aí não foi nem um segurança de shopping, de empresa, foi exatamente a polícia militar. O que mostra, né, que a política não é uma política, vamos dizer assim, aleatória, não é uma política acidental, nada disso, é uma política de Estado. Nós temos a polícia militar, que é uma força política repressiva, é um instrumento, e nós podemos dizer, inclusive, com base nesse fato e nos números que existem no Brasil, que é uma polícia de extermínio da população negra. No nosso estado, inclusive, que chama mais atenção ainda pelo fato que a esquerda, né, o Partido dos Trabalhadores, através do Rio Costa, é o governo do estado. A princípio é o chefe, né, da polícia, é a polícia militar que fez a chacina do Cabula e que fez aí o assassinato desse jovem. E houve uma grande manifestação aí na cidade de São Félix, né? Foi parada a ponte, né, que liga as duas cidades. E aí nós temos uma manifestação, justiça para o Davi. Essa foto é de uma companheira lá de São Félix, de Cachoeira, Anastácia. Ela é uma importante fotógrafa, né, das lutas sociais, é uma artista, né, na fotografia, e ela está sempre acompanhando essas mobilizações. E aí está o povo, a juventude negra da cidade de Cachoeira e São Félix, do Recôncavo da Bahia, protestando contra mais esse assassinato, esse extermínio da população. Né? Hoje, uma revista que existe aqui também no Recôncavo, que é a revista Afirmativa, tem uma reportagem bastante importante, inclusive tem alguns vídeos. Indico também a revista Afirmativa, que é uma revista voltada para a população negra e que traz uma importante matéria sobre isso daí. Eu faço parte do sindicato da APU, o Sindicato dos Professores da Universidade. Nós também estamos solidários aí à luta da população negra do Recôncavo. E a juventude tem que mostrar isso aí, parar o trânsito, mostrar a mobilização, né, denunciar mais esse crime bárbaro realizado pela polícia militar no nosso estado. E isso daqui aconteceu praticamente no mesmo dia, né? Também que as duas meninas em Duque de Caxias foram assassinadas, a Emily e a Rebeca, uma de 4 e outra de 7 anos.
pela Polícia Militar também. E é interessante, né, Duda, eu vou até jogar polêmica aqui, que a gente vê setores da esquerda, por exemplo, como Marcelo Freixo, ou como a gente viu também na campanha do próprio Guilherme Boulos, ou como você falou no caso da Polícia Militar da Bahia, que é um estado governado pelo PT, que estão preocupados em discutir como é que a gente vai humanizar a polícia, né? Como alguns até chegam, alguns que eu digo, na verdade são muitos deles chegam a dizer que precisa melhorar, né, a, a situação de trabalho da polícia, etc e tal. Aí a gente fica se perguntando se melhorar, por exemplo, a GCM, as condições de trabalho da GCM, como propôs o Boulos, né, e tudo mais, será que é para melhorar para que eles façam isso daqui, né? Melhorar as condições de trabalho é o seguinte, Henrique. Em vez da polícia chegar em uma viatura, sei lá, em meia hora, 40 minutos, ele vai chegar em 15 minutos para massacrar a população. Em vez dele ter um fuzil, uma arma que mata aí, sei lá, 10 pessoas, vai poder matar 20 pessoas. Então, melhorar as condições de trabalho da polícia militar é você aumentar o alcance do assassinato dessa polícia. A única proposta realmente democrática é você defender a dissolução da polícia militar. Nós temos que simplesmente acabar com a polícia militar e constituir um tipo de policiamento comunitário controlado pela população, democrático, né? Porque, inclusive, tem um outro dado que é muito alarmante, que é o seguinte: a juventude negra tem sido assassinada e o pretexto é a questão da violência social, mas só que quem gera violência é o próprio Estado. E um outro dado é que com o pretexto de combate às drogas, né, tem se realizado esse genocídio da população negra. Então, o combate às drogas, na verdade, não é combate às drogas, é combate à própria população. Exatamente. E eu acho que esse debate aqui, ele se junta aí na própria notícia de que hoje completam em 1.000 dias do assassinato da Marielle Franco, né, e do Anderson Gomes, motorista que dirigiu o carro em que a Marielle estava, né? E nós vemos até agora, nesses 1.000 dias, nada nada de concreto acontece. E a gente também, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer aqui, antes de eu passar para o Eduardo, também a gente não vê uma campanha de denúncia séria, né, por parte da esquerda, em particular do PSOL, que é o partido da Marielle. Né, o que a gente vê, na verdade, é essa história de que precisa melhorar a polícia. Né? E, no entanto, o assassinato da Marielle, embora na realidade não seja apenas como ela era uma vereadora e tudo mais, não é só um problema até de perseguição à população negra, né? É um problema, inclusive, de perseguição política, mas claramente, e do crescimento do fascismo aí no país, né? Afinal de contas, é uma vereadora que foi brutalmente assassinada no centro do Rio de Janeiro. Né? E aí eu acho que essa discussão aqui ela tem bastante a ver. Eu até pulei um pouco a pauta aqui, Eduardo, mas acho que tem bastante a ver com o tema, né? Eu acho que esse ponto mostra, né, o caso da Marielle, é importante destacar que ela era uma importante combatente, né, de denúncia, inclusive, da violência policial. Ela participava da luta, né, das comunidades do Rio de Janeiro. Ela tem autora de vários livros, né, contra a ação da polícia militar e da chamada política pacificadora no Rio de Janeiro. E eu acho que esse 1.000 dias nós temos que marcar aqui como um acontecimento que mostra a violência, como se coloca, né, o aumento do fascismo no país. Em segundo lugar, o fato de que a justiça sabe, evidentemente, o que é que está acontecendo. Nós tivemos aí, inclusive, queima de arquivo, prisão de bodes expiatórios, que uma trama, inclusive, que existe, Henrique, até mesmo, né? Existe a hipótese de que o próprio presidente Bolsonaro, né, e sua família mafiosa esteja envolvida com esse acontecimento. Até hoje esse fato não foi esclarecido. Então é importante colocar aí esse dado, né,
da Marielle e do Anderson, né? O pessoal faz aqui a sua homenagem às companheiras e coloca que a situação de lá para cá não foi resolvida, na verdade piorou, né? Porque se você colocar, me lembro que tinha muita gente que falava assim, ó, o caso de Marielle vai ser uma gota d'água. De lá para cá, na verdade, se intensificou a quantidade de pessoas assassinadas. No Rio de Janeiro, particularmente, mesmo com a pandemia, no primeiro momento, inclusive, as operações militares diminuíram, mas agora eles estão batendo recordes no Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros como Salvador, Belo Horizonte e tudo mais. Então, nós temos que colocar isso. Inclusive, pegar esse acontecimento aí da Marielle e colocar a importância da sua polícia militar, porque nós não podemos permitir que companheiros e companheiras, né, e sejam assassinados aí friamente e cruelmente, como foi o caso da Marielle e do Anderson. Exatamente. O negócio é colocar aqui a extinção da polícia militar. Mudando aqui para a nossa próxima pauta, legislação reacionária ameaça tirar fundo e tempo de TV de PCdoB, PSOL e outros partidos. 6 partidos ficariam sem verba se a cláusula de barreira valesse para as eleições municipais, né? Esse resultado das eleições municipais projeta aí, né, um mapa político que é o seguinte: se os cálculos para a cláusula de barreira, se eles levassem em consideração essa votação que os partidos tiveram, o PSOL, o Novo, né, e outros partidos, como, por exemplo, o PROS, PV, Rede, PCdoB, ficariam sem acesso ao fundo partidário e às propagandas de TV. Nitidamente, isso aqui é um aprofundamento aí da ditadura do regime político contra os partidos, de modo geral, né? Porque o regime golpista ele permite cada vez menos, né, os partidos, porque quanto mais controlada a coisa, menor ou mais facilmente eles controlam a situação, né? E eu acho que uma coisa interessante aqui é que a gente viu nos anos anteriores muitos partidos aí ou se abstendo ou mesmo contribuindo para a cláusula de barreira, como se isso daqui fosse um avanço democrático, né? A gente viu, inclusive, elementos da esquerda no Congresso Nacional defendendo a cláusula de barreira, o corte aí dos partidos menores, etc. e tal, endossando a campanha contra o que eles chamam de partidos nanicos, que, na verdade, é uma campanha contra os partidos da esquerda, que são partidos ideológicos e tudo mais. E, nesse momento aqui, a gente vê um avanço dessa legislação reacionária contra os partidos que, até agora, conseguiram, de algum jeito, se manter. Eu queria que o Eduardo comentasse esse problema. Primeiro é o seguinte, a matéria, ela faz uma projeção, ela é um pouco confusa pelo seguinte, ela dá a entender que estaria sendo modificada a legislação, o título, né? A partir de agora. Não, na verdade, é uma projeção. E qual é a projeção? Na verdade, assim, foi feita uma lei eleitoral, na verdade, totalmente contra a democracia no país. Essa lei é de 2017, ou seja, logo após o golpe. E essa lei ela foi botando uma escala, né, para ir cortando os partidos paulatinamente. Inclusive, nessas eleições, o partido como o PCO, a UP, um partido recente, o PSTU, o PCB, né? Os partidos, vamos dizer assim, ideológicos da esquerda, eles já não têm o direito ao fundo partidário e não têm direito ao programa da TV. Né? Aquele programa que tem anualmente, ele não tem direito, quer dizer, eles acabaram com esse programa, mas a gente não tem mais acesso ao programa eleitoral. Então você coloca esses partidos completamente no limbo, né? A população acaba nem sabendo quem são os candidatos e tal. Você, na verdade, não é só um ataque aos partidos, mas é contra o direito elementar e básico de escolha do próprio eleitor. Em relação a esses partidos, o que acontece é o seguinte: a cláusula de barreira ela é aplicada a partir do voto no legislativo. Então, não, independente do voto que tenha no executivo, o que vai contar, por exemplo, é o voto que você tem em relação às assembleias e, sobretudo, ao Congresso Nacional. O que acontece é o seguinte: o PCdoB, inclusive, ele tinha que ter eleito, né, 10 deputados, ele elegeu 9, fez aquele acordo, né, vamos dizer assim, aquele acordo podre, né, com o PPL,
um partido que inclusive apoiou o golpe de Estado e que agora nas eleições de São Paulo apoiou a candidatura do PSDB. Pois bem, esse PPL garantiu um deputado que permitiu ao PCdoB continuar recebendo fundo eleitoral e ter horário na televisão. Acontece o seguinte, que pelo cálculo, se as eleições de 2022 tiver mais ou menos a mesma quantidade de votos no parlamento, né? Como aconteceu agora nas câmaras de vereadores, todos esses partidos seriam atingidos pela cláusula de barreira. Então, dos 33 partidos, você ficaria apenas com 18. Né? Então, é uma política deliberada que eles estão fazendo, né? Fazendo as negociatas e tudo mais. E aí tem uma coisa que chama a atenção, é o seguinte, o representante do PV fala, né, contra a lei, contra essa cláusula de barreira, mas a declaração do representante do PSOL que é interessante, ele fala o seguinte, que o pessoal não estaria preocupado porque está havendo um crescimento paulatino dos votos do pessoal. Então, eles acreditam o seguinte, que em 2022 eles vão conseguir alcançar esse número mágico para continuar. Como eles elegeram mais deputados, né, na última legislação, eles acreditam que vai ter esse crescimento e vai conseguir superar. Só que a cláusula de barreira é como se fosse aqueles postes, né, que o cidadão pula vara. Então, eles vão aumentando o sarrafo, como se fala, né? Então, em 2022, eles vão aumentar a porcentagem, a quantidade de deputados, e em 2026 também. Então, na verdade, o pessoal ele está acreditando que esse apoio que eles receberam da imprensa burguesa, e sobretudo em São Paulo, vai garantir aí o crescimento do partido indefinidamente. Na verdade, é uma posição, vamos dizer assim, é um tiro no próprio pé, porque o pessoal deveria se juntar à esquerda em geral para lutar contra essa cláusula de barreira. Por exemplo, não sei se você recorda, Henrique, quando foi votar isso daí, a Luciana Genro, naquela época, era o destaque do partido, porque ela tinha sido a candidata a presidente em 2014, ela teve reunião com Fernando Henrique Cardoso, né, na Fundação Fernando Henrique Cardoso, para conseguir o apoio de Fernando Henrique e de FHC para o PSOL, que mostra aí qual é a política deles, é uma política totalmente de subserviência à burguesia. Eu não lembrava desse episódio maravilhoso, não. Mas mostra bastante mesmo. Veja bem, nós vamos ver aqui a matéria de polêmica aqui hoje, né? O pessoal apoiou o DEM, para quem apoiou o DEM, Fernando Henrique É, já é fichinha, né? exatamente. Quem chamou voto no DEM em segundo turno, no Rio de Janeiro, nessa situação que a gente falou aqui, né, de polícia assassinando gente aí nos bairros, né? Criança, você chamar voto no DEM nessa situação aqui, acho que se reunir com o Fernando Henrique Cardoso, acho que realmente é fichinha mesmo. Mas aí você está falando da nossa polêmica e justamente é o nosso próximo tema. A nossa polêmica aqui. Antes de entrar, né, no nosso personagem da polêmica, que é um psolista, egresso do ex-PSTU, é bom lembrar, né? Vou dar aquela introdução, Duda, que é o seguinte. A burguesia, depois que terminou as eleições, a burguesia começou a campanha de que o PT tinha que mudar de direção, né? O Jacques Wagner falou que tinha que haver uma renovação geracional do PT, falou que o partido tem que ser independente do Lula, o Cantalice também falou também do Lula, outras pessoas aí do PT falaram até em mudar, em adiantar o congresso do partido, coisas desse tipo, né? E até o Mourão falou que o PT precisa tomar novos rumos. Então tá todo mundo aí, né? Na verdade, quem quer mesmo mudar a direção do PT é a própria burguesia. Mas aí, o que é interessante aqui é que o Valério Arcari, que é membro de uma corrente dentro do PSOL, né? Corrente Resistência, que é um grupo que veio aí do PSTU, ele também resolveu dar o seu pitaco aqui sobre a direção que o PT deve tomar, né? E aí, depois de, como é que se diz, fazer muita filosofia, com perdão da palavra filosofia,
sobre a direção política, sobre a história do PT, etc. e tal. No final das contas, ele está aí, juntamente com toda a burguesia, procurando aí mudar a direção do PT. Aí já vou passar para o Eduardo, aí depois eu também comento sobre isso daqui. Bem, o que acontece é o seguinte, essa questão do PT, não temos chamado a atenção disso daí, né? É um ponto-chave na situação política. A burguesia procurou, nessas eleições de 2020, fazer uma política de, vamos dizer assim, atenuar ou até mesmo tentar eliminar a polarização. Primeiro, fortalecendo o centro golpista. Segundo, atacando aí os candidatos bolsonaristas e, sobretudo, na esquerda, né? Atacando o PT em praticamente todos os lugares, conforme nós observamos. A política foi, inclusive, favorecer candidaturas da chamada esquerda palatável, né? PCdoB, PSOL, centro-esquerda como PDT, etc. Pois bem, aí agora está discutido o seguinte: quais são os rumos diante das eleições e da perspectiva política do país? Então, uma questão chave nesse processo é, evidentemente, o controle do PT. Então, setores como a Globo faz uma campanha permanente, né, favorável à direita do PT. O próprio Jacques Wagner saiu recentemente declarando que o PT não deveria ficar a reboque de Lula, né, ficar, o que ele chama na dependência de Lula. E setores, vamos dizer assim, fora do PT procuraram também intervir, como a Globo, como o Mourão, e o Valério Arcari também. Agora, o título da matéria do Valério Arcari, é onde vai o PT, é como você falou, é uma matéria um pouco, vamos dizer assim, bastante, usar um termo assim, objetivo para o ouvinte aqui entender. É uma matéria que não entra diretamente na questão, fica dando volta, conta da história do PT de 1980 e tal, depois entra falando de partido socialista, como partido laborista inglês, como Partido Socialista na França, etc. Só que aí tem uma questão. Na verdade, o que o Valério está defendendo? Está defendendo a mesma política da burguesia, né? Ou seja, que o PT tem que mudar a orientação política. Na verdade, ele não está querendo dizer que o PT tem que ser mais à esquerda. Ele está querendo dizer que o PT tem que participar e apoiar a frente ampla. Né? Por quê? Porque é a ideia de não lançar Lula, ficar buscar novas alternativas e tal. Até mesmo, né? Quem sabe, por que não apoiar o PSOL? Agora, um dado importante, a gente estava falando aqui do Rio de Janeiro, né, do DEM, eu me recordo, né, da resistência, como eles estavam, quando na época que eles estavam no PSTU, eles defendiam o seguinte, ó, que o PT não serve para nada porque era o partido de conciliação de classe, né? E denunciava a conciliação que de fato havia do governo Dilma. Agora, observe o seguinte, eles vão lá e entram no PSOL e passam a defender a aliança com o DEM e com os setores mais à direita que existe no cenário político nacional. Né? Então, qual o sentido dessa política? Isso é importante, Henrique, não que eu tenha predileção para discutir isso daí, mas porque a Andes, né? A Andes, que é o Sindicato Nacional dos Professores, é dirigido pela Resistência, é dirigido pelo PSOL e, sobretudo, pelo Grupo Resistência, em composição com os setores do PCB. E qual foi a política do Andes durante o golpe? Foi de não fazer nada. E não fazer nada significa você apoiar o mais forte sempre. E, nesse caso, foi apoiar o golpe do Estado. E agora, essa corrente, né, que ficou assim deslumbrada, né, com a votação de Boulos em São Paulo, já tinha ficado com Freixo no Rio de Janeiro, agora está embarcando completamente nessa frente ampla. Então, o artigo do Valério Arcari, ele, na verdade, ele diz muito mais sobre o PSOL do que sobre o PT. Ou seja, é a política de servir para a frente ampla. Né? Exatamente. Inclusive, uma outra coisa que chamou muita atenção no artigo dele, da enrolação toda no artigo, é que ele fala que o PT é um partido reformista, que o PT é um partido que tem, embora não seja um partido burguês, mas é um partido de conciliação de classes, portanto, conseguiu durante o governo
os governos aí, principalmente os governos federais, a certo apoio da burguesia, etc. e tal, mas é interessante porque o PSOL, que se mostrou tão reformista, entre aspas, quanto o PT, tanto de conciliação de classes quanto o PT, isso daí ele não fala. Inclusive, ele fala que o PSOL pode ser, se o PT não tomar cuidado, né, o PT pode ser substituído pela esquerda, na juventude pelo PSOL. Né? Isso seria progressista para ele, segundo ele fala aqui. Né? Quer dizer, é o que você falou mesmo. Na verdade, essa substituição, na verdade, não tem nada de progressista, seria colocar aí o PT a reboque dessa política do PSOL de frente ampla, né? Que é o que eles estão levando adiante por esse tempo todo. Inclusive, eu vi também, Eduardo, uma declaração do Edmilson Rodrigues, que ganhou lá em Belém do Pará, falando coisa parecida, né? Que o PT, ou melhor, que o Lula tem que fazer autocrítica, né? E o Ciro Gomes tem que ser humilde. Aí tudo bem, o Ciro Gomes deixa de lado a crítica ao Ciro Gomes, mas o que é o Lula fazer autocrítica? Segundo ele, né, lendo a declaração do Edmilson Rodrigues, é exatamente isso que você falou. É assim, vamos fazer a unidade da esquerda, que é a frente ampla, mas sem o Lula, porque não pode ter vaidade. O Lula tem que fazer autocrítica. Né? Se ele quer a unidade da esquerda, embora ele seja o cara mais popular, o único cara da esquerda que tem voto de verdade, etc. e tal, ele deveria deixar de ser vaidoso e fazer autocrítica, né? A função, inclusive, da candidatura Boulos em São Paulo, que pese todo o direitismo dela, né, o gabinete do amor e tudo aquilo que a gente viu, na verdade, criar uma noção de que existe uma nova esquerda. Por isso que a imprensa ela falsificou completamente a análise dos dados, inclusive do próprio pessoal, nessa matéria que a gente viu anteriormente. Você viu que a nível nacional o pessoal não conseguiu atingir 2% do voto para vereadores, mesmo assim ganhou 5 prefeituras, né? Algumas delas, inclusive, com latifundiários, pessoas da direita, perseguidores do MST, começando aqui nossa referência à matéria sobre o MST. E aí fala o seguinte: a esquerda, na verdade, foi a votação do Boulos. Eles fizeram uma coisa, vamos dizer assim, foi uma jogada, se a gente for analisar bem construída, né? Pegaram um espantalho bolsonarista, que estava despontando em primeiro lugar na pesquisa, o que era ele fala assim, ele caiu nas pesquisas, o muçulmano, ele não caiu nas pesquisas, ele nunca esteve na frente das pesquisas, foi uma manipulação total, colocaram o Boulos na frente de todos os outros candidatos da esquerda, dizendo o Boulos, né? O Boulos é o candidato da esquerda, na verdade ele não era candidato da esquerda coisa nenhuma, eles fizeram uma jogada para que o resultado espelhasse a determinada política, né? Aí, evidentemente, que isso foi uma jogada casada com setores de dentro do PT, que são os mesmos setores agora que estão pedindo a autocrítica de Lula. Agora, observe bem, é curioso, né? Como o fato que. Qual foi a questão, a eleição que Lula disputou para a prefeitura? Nenhuma. Inclusive, assim, os setores da direita do PT eles foram destroçados na eleição. Na Bahia, aqui, dos 10 municípios mais importantes, a candidatura do Rui perdeu em 9, ganhou apenas na cidade de Lauro de Freitas. Aí você vai lá, o pessoal rejeitou o PT, não foi nem isso. É que o próprio governo boicotou as candidaturas do PT porque tem acordo com os egressos do carlismo. Né? No Ceará foi uma coisa ainda pior, porque no Ceará o Camilo torpedeou a candidatura de Luziene, né? No Recife, eles apoiaram a candidatura, né? Setores do PT fizeram corpo mole, né? Para impedir a vitória da Marília. O PCdoB fez um jogo sujo, né? Junto com o PSB, contra a candidatura do PT. Em Porto Alegre, eles nem lançaram a candidatura, apoiaram de cara a candidatura de Manuela, que era uma candidatura que estava ali para perder e tudo mais. Então, é que você analisa todos esses dados aí na eleição municipal, você vai ver que essa direita do PT ela está levando o PT ao colapso, entendeu? Isso é importante. Exatamente. Bom, falando aqui da frente ampla, né? Nós temos aí a Universidade de Férias do PCO. Eu queria divulgar aqui a Universidade de Férias, dizendo o seguinte, que por conta da pandemia, pela primeira vez a Universidade de Férias vai ser apenas online.
né? Vai acontecer entre janeiro e fevereiro, a 46ª Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, que é a juventude do Partido da Causa Operária. O tema vai ser o que foi o stalinismo, uma análise marxista. E eu acho interessante, Eduardo, esse tema, abordando aqui um pouco, falando um pouquinho do tema em si, né? Para o pessoal aí que tem interesse em participar e para o pessoal que está pensando em participar da Universidade de Férias. Esse tema, além da importância histórica e teórica do ponto de vista das discussões marxistas, também tem esse debate atual, né? E a gente tem visto aí esses pseudo-stalinistas, filo-stalinistas, simpatizantes do stalinismo, que no final das contas são todos, na verdade, stalinistas propriamente, fazendo parte aí de uma espécie de uma ala esquerda da Frente Ampla, né? Nós vemos, por exemplo, quando o Jones Manuel foi aí citado na Rede Globo, no programa do Pedro Bial, pelo Caetano Veloso, né? O Jones Manuel esteve aí falado aí como o grande exemplo da esquerda, etc. e tal. Depois apresentaram aí o Domênico Losurdo e tudo mais. E o Jones Manuel e o Caetano Veloso correram lá para apoiar o Boulos. Quer dizer, é uma manobra também que faz parte da Frente Ampla que a gente está discutindo aqui, né? Acho que interessante também esse ponto de vista da Universidade de Férias, porque, como sempre, né, como tudo no marxismo, a gente não faz um debate acadêmico aqui, mas sempre nós procuramos levantar os debates teóricos, mas sempre de um ponto de vista polêmico e atual, né? Esse curso, né, ele tem, primeiro, uma importância muito grande, né? À primeira vez você pode dizer, não, vamos estar discutindo o stalinismo, sendo que, enquanto fenômeno concreto, né, político, o stalinismo está morto e enterrado, né? Essas viúvas de Stalin que nós estamos vendo aí na rede social, na verdade, o stalinismo, enquanto fenômeno político, não existe mais. Agora, enquanto fenômeno político, é importante, primeiro, ter um entendimento do que foi, né, e da importância que ainda tem para a configuração do mundo. Quando nós discutimos a importância do stalinismo, nós estamos discutindo a questão da burocracia soviética, né? E ao discutir a burocracia soviética, nós estamos debatendo como se desenvolveu, né, o desenrolar da Revolução Russa. A Revolução Russa, que é o principal acontecimento do século XX, um século marcado por diversos acontecimentos importantes, e ao discutir e analisar esse desdobramento da Revolução, como vai ser a construção da União Soviética, as contradições, né? A degeneração do Partido Bolchevique através da burocracia, né, soviética, e entender o seguinte, muitas vezes, eu me lembro quando eu comecei a militar politicamente, foi no final dos anos 80, e coincidiu aí com a queda do Muro de Berlim, e logo depois com o fim da União Soviética. Então você tinha um impacto ideológico muito forte, né? Era a ideia de que é o fim da história, como Fukuyama colocou, era a noção do fim do marxismo e do socialismo, né? Eu me lembro que no PT, na época eu militava no PT, como a causa operária, teve o primeiro congresso do PT, que foi em 1991. E um dos debates fundamentais, né, seria as teses, né, a tese da causa operária foi proibida, era um congresso que tinha como lema é proibido proibir, e começou proibindo exatamente a causa operária. Mas naquela oportunidade, boa parte das teses, por exemplo, defendidas pela direita do PT, naquela época chamada de nova esquerda, né? E também a articulação do próprio Lula, eles defendiam a seguinte ideia, que agora não existe mais a possibilidade de um socialismo. Vamos tentar fazer algo próprio do Brasil. Na verdade, eles utilizaram o fim da União Soviética como, vamos dizer assim, como um pretexto teórico para justificar a política, né, de colaboração de classe que foi implementada naquela oportunidade. Só estou fazendo esse link aí para a gente entender como essa discussão sobre a União Soviética, sobre o socialismo, tem uma importância capital para a gente entender fenômenos políticos, até mesmo no Brasil. Uma outra questão é, ao analisar esse curso,
o companheiro e a companheira que participarem, né, eles vão ter acesso a discussões que não dizem respeito apenas ao stalinismo. Nós vamos estar discutindo a conjuntura internacional, o problema da internacional socialista, fenômenos políticos como o nazismo, né, e a política do stalinismo em relação ao nazismo, né, a política desastrosa, né, que levou à vitória de Hitler, que foi a política de considerar a social-democracia como um partido igual ao nazismo, e depois a virada, porque o stalinismo ele tinha uma coisa, Henrique, que era um zigue-zague. Trotsky ele caracterizava como uma política de zigue-zague. Eles foram para uma política sectária, ultra-esquerdista, que leva à ascensão do, do nazismo, né, a vitória de Hitler, quase que sem praticamente nenhum tipo de resistência, e posteriormente, na França, em 1936, eles passam a defender uma política de frente popular, ou seja, de aliança com setores não da esquerda em geral, mas com da própria burguesia, né, formando a Frente Popular, que também é uma política desastrosa, e essa política também vai ser retomada após a Segunda Guerra Mundial, quando revoluções como a Revolução Francesa, a Revolução Italiana foram, e a grega, né, sobretudo, foi esmagada pela política do stalinismo. Então nós vamos ter a oportunidade de estar discutindo aí os grandes acontecimentos do século XX, que nos ajuda a entender a situação do mundo hoje, entender as relações mundiais, as relações do desenvolvimento da luta do socialismo e tudo mais. Então, acho que é um ponto chave, né, para, inclusive, entendermos o que está acontecendo hoje. Esse debate sobre a Frente Ampla é uma política nitidamente stalinista. Não por acaso, você tem aí o PCdoB como principal, vamos dizer assim, defensor da Frente Ampla. Não é uma improvisação, é, na verdade, vamos usar um termo assim, uma releitura, né, como dizem os pós-modernos, uma repaginação da política de colaboração de classe, uma política que vai levar à derrota do movimento operário. Então, a Frente Ampla nada mais é do que a aplicação de uma política stalinista de colaboração de classe, sob o argumento de combate ao fascismo. Então, primeiro o stalinismo capturou o fascismo e depois utilizou o fascismo como uma forma de colaboração de classe, que também foi uma capitulação. Nós estamos comentando aqui o caso de Valério Arcari, foi a mesma coisa. Primeiro, sectarismo total, não apoia o PT, porque o PT é governista, e depois, agora o contrário, vamos apoiar o DEM, porque é a salvação da humanidade. Vamos dizer assim, é um trosco stalinista. Bom, a Universidade de Férias ela vai ser ministrada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, sempre às terças e quintas-feiras, a partir do dia 5 de janeiro. Então, as aulas serão dia 5 e 7 de janeiro, né? 5, 7, 12 e 14, 19 e 21, 26 e 28. E o cronograma de fevereiro nós vamos ainda divulgar. Para fazer as inscrições é muito fácil, muito simples, um valor simbólico de R$100, e você tem acesso às aulas e ao material do curso. Entre no site aí para se inscrever, universidademarxista.org.br. Nós vamos, ainda hoje, né, dar acesso a essas inscrições. É universidademarxista.pco.org.br para vocês aí se inscreverem no curso. Bom, vamos lá, Eduardo, mais um tema aqui, a disputa política da burguesia no Congresso Nacional. Esse daqui queria que você comentasse, que é o seguinte: nós tivemos aí uma ala da direita, né, foi ao STF para que o Rodrigo Maia pudesse disputar a reeleição na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. E o STF vetou isso daí. Seria um aprofundamento do golpe, né, já que ele não poderia se reeleger, disputar a reeleição. E uma coisa que chamou muita atenção também, né, existe essa disputa aí interna da própria direita, da própria burguesia, mas outra coisa que chamou atenção é que essa esquerda da Frente Ampla que a gente está falando,
como eles estão aí preparando um apoio a essa manobra do Rodrigo Maia, eles sequer estão denunciando esse golpe, né? E, novamente, preparam aí uma completa adaptação na política golpista, apoiando aí a iniciativa da direita, do DEM, né, no caso, na Câmara Federal. Eduardo, queria que você desse aí as coordenadas aí dessa disputa. O que acontece é o seguinte, Henrique, a burguesia ela procurou nas eleições de 2020 diminuir a polarização política. Mas você vê que logo no primeiro acontecimento significativo após as eleições, nós estamos vendo a divisão da própria burguesia, inclusive a divisão do centro golpista. Porque de um lado você tem o Gilmar Mendes, né, que defende, vamos dizer assim, um setor ligado ao DEM, ao setor mais à direita, inclusive, dentro desse centro, querendo garantir aí que o Maia, o Alcolumbre, mas sobretudo o Maia, possa servir como um árbitro até 2022. Porque o presidente do Congresso, no sistema político brasileiro, ele tem uma importância muito grande. Você vê a questão do impeachment de Bolsonaro simplesmente está travado porque o Maia sentou em cima. Então, o Maia, inclusive, foi um elemento central aí na aprovação da reforma da Previdência, e ele é um elemento que vai, inclusive, ditar as regras das eleições. Todas as eleições no Brasil, Henrique, elas são casuísticas, né? Então, por exemplo, como serão as eleições de 22? Quais serão as regras? Nós não sabemos. Por quê? Porque o que serviu agora para 2020 pode ser modificado. Eles podem, por exemplo, a questão do voto facultativo. Você não tem um voto facultativo no país, mas a multa é tão insignificante que, de certa forma, é permitido, né, um alto índice de abstenção, um alto índice de não participação no processo eleitoral. Mas isso daí pode ser alterado, simplesmente eles estabelecerem uma lei que vai colocar a multa, sei lá, de R$ 1.000 se você não for votar, entendeu? Só um exemplo de como eles podem, de acordo com o interesse, modificar a maneira de como fazer as regras nas eleições. Então, esse papel vai caber ao próprio presidente do Congresso. Então, aí a importância do Maia. Alguns setores chegam a falar até a eterna possibilidade de parlamentarismo. E Maia já é um elemento da burguesia fundamental. Só que aí acontece o seguinte: tudo caminhava para isso daí, e houve aí a divisão da burguesia e setores, né? A gente precisaria analisar mais à frente para ver o que, que significa, mas, sobretudo, o Dória, que é aliado do DEM, é aliado do Maia, mas no jogo eleitoral nós estamos vendo que o DEM tem se aproximado, hora do Ciro Gomes, hora do, da própria Globo, né, com o lançamento da candidatura do Luciano Huck. Então, o DEM, inclusive, propôs que o Luciano Huck entrasse no partido. Então, você vê que o Rodrigo Maia ele procura articular aí uma alternativa de centro ligado com o poder maior ao DEM. E, por sua vez, Dória é o candidatíssimo, né, de um setor da direita nacional do PSDB. Então, se existe essa briga, tem, por outro lado, a tentativa do Centrão ligado a Bolsonaro para ter maiores cargos, maiores poderes na distribuição de verbas e tudo mais. O que acontece de negativo nesse processo é a esquerda completamente inerte. Na eleição passada, eles apoiaram uma candidatura que não tinha poderio nenhum, não tinha nem mesmo um papel relevante, que foi a candidatura de Freixo, e uma parte do PT e o PCdoB chegaram a apoiar a candidatura de Rodrigo Maia. O PCdoB abertamente e alguns deputados do PT de uma maneira camuflada. Então, o que nós temos que colocar, que é a posição correta mesmo, mesmo sabendo da derrota, a esquerda procurar se colocar à distância dos candidatos do centro, da burguesia. Então, ter uma ideia política e não apoiar nenhuma candidatura aí do MDB, do DEM, desses partidos aí do centro político. E é interessante isso daí, né, esse comportamento da esquerda no Congresso, é que essa ideia do mal menor, entre aspas, né, que levou a esquerda a apoiar, por exemplo, o Eduardo Paes do DEM no Rio de Janeiro, começa a se espalhar, né? Cada vez que a situação política avança, mais a esquerda é levada
a seguir essa política do mal menor, né? Chega um momento em que a esquerda está totalmente dependente da política da direita, né, Eduardo? É isso, nós utilizamos uma expressão no PCO, né, que a esquerda está a reboque da direita. Então a palavra é exatamente isso. A esquerda já está a reboque no caso do coronavírus, né? Nós vamos discutir aqui daqui a pouco o problema da vacina. Mas um dado fundamental é o seguinte, que a esquerda, em vez de se colocar contra a direita e contra o bolsonarismo, ficou a reboque dos governadores de direita, como Dória, como o governador do Rio de Janeiro, como o governador de Goiás, o Caiado e tudo mais, naquela ideia de governadores científicos. Na verdade, apoiou aí os candidatos, ou melhor, a política desses governadores, né, supostamente contra Bolsonaro. Logo, logo nós vimos que é a mesma política, né? Tanto é que um dos estados, na verdade, um dos lugares do mundo que teve maior incidência de coronavírus, de propagação do coronavírus e de morte é o estado de São Paulo, governado pelo PSDB. E um outro dado é que agora, né, que é o tema da nossa discussão, em relação à vacina, a esquerda mais uma vez está aí a reboque da direita, porque a burguesia, né, procura utilizar de tudo, inclusive da vacina, né? A política do Dória não é uma política inocente, ele procura utilizar nessa chamada guerra da vacina uma perspectiva de aproveitar politicamente, pensando, logicamente, em 2022. E a esquerda, qual a posição da esquerda? A esquerda fica assim, não pode negar o uso político e não pode, se coloca assim, não vamos deixar de apoiar a imunização da população. Então, a esquerda não se coloca assim, não vamos se posicionar contra a vacinação. Ao fazer isso, fica mais uma vez a reboque da iniciativa da direita. Então, a frente ampla, que começou na questão do apoio, né, fica em casa, aos governadores científicos, se manifestou nas eleições municipais, se manifesta agora na questão da eleição da Câmara, da presidência, né, diretora do Senado e da Câmara, e se manifesta agora de uma maneira ainda mais virulenta na questão da vacina. Vamos entrar nesse tema. Antes eu queria só agradecer aqui o Sou Eu pelo super sticker, muito obrigado. E também dar uma boa noite aqui para os companheiros, Felipe Eduardo, Rude Pride, Sem Chance, Silvia Mirro, Osni Castro, Desta Vez Eu Consigo, Sou Eu, Eustáquio Castro, Angelina Dias, Felipe Eduardo, Antônio Z. Martinez, Jazão Garanesh e Luiz Faria. Muito boa noite para vocês aí que estão assistindo mais esse resumo do dia. Vamos falar das vacinas então, Eduardo, só inverter um pouquinho aqui a ordem, então, já que você entrou na questão propriamente da vacina. Preço das vacinas contra coronavírus podem variar entre R$ 20 e R$ 197. Essas são as estimativas aqui que foram divulgadas pelo site NSC Total. Eu fico me fazendo uma pergunta aqui, né? Quanto que a burguesia está preparando para lucrar com essas vacinas, né? Os salvadores da pátria aí, será que os salvadores da pátria, tipo João Dória, será que eles estão fazendo isso porque eles são bonzinhos com a população? Tem esse aspecto político, eu já fiz referência, né? Mas tem um aspecto econômico. E, por exemplo, no caso do início da pandemia, nós tivemos aquele conflito do governador do Rio de Janeiro, o ex-governador agora, né, o Witzel, com o Bolsonaro. E o que levou, né, projetou inclusive o impeachment, foi a questão do uso do dinheiro para aqueles hospitais de Araque, né, aqueles chamados hospitais de campanha, e o uso do dinheiro para a fraude na compra de equipamentos e tudo mais. Recorde-se que aquele senador que estava com dinheiro na cueca, o dinheiro da cueca era exatamente de material para de desvio de dinheiro para a área de saúde. Pois bem, agora nós temos essa questão das cifras, né, que são realmente muito altas em relação à vacina, e eu estava vendo uma matéria que dá conta do seguinte: além do problema da vacina em si, que já é um problema de logística importante,
você tem o problema da armazenamento dessa vacina, né? Então você tem que comprar refrigeradores, me parece, né, essa vacina chinesa são de 70 graus negativos. Então você tem que ter toda uma estrutura, comprar o equipamento, né, para conservar essa vacina. O segundo ponto é, você precisa de transporte. E como você tem que armazenar em 70 graus centímetros negativos, você tem que transportar isso em transporte especializado. Aí tem uma outra questão. Como é que você vai vacinar as pessoas? Você vai precisar de ter pessoas e você vai ter que ter os equipamentos. O básico é, você vai precisar de uma injeção e uma agulha para 2 doses. Então você vai ter que comprar esses insumos para aplicar a vacina. Para a pessoa aplicar a vacina, ela vai ter que usar o quê? Ela vai ter que usar equipamento de segurança, máscara, luvas. Então, isso também é uma grande quantidade de equipamento que você vai ter que estar adquirindo. Então, na verdade, essa imunização geral, ela é parte de também um grande negócio. Como no capitalismo tudo é negócio, também a vacina vai ser um grande negócio para os capitalistas. Exatamente, isso é interessante mesmo. E fica, por enquanto, a gente fica aqui aguardando para ver como que vai ser a, a situação aqui no Brasil, né? E enquanto a gente aguarda, nós temos essa questão aí do MEC. O MEC quer voltar às aulas a qualquer custo. Eles lançaram aí, o MEC, Ministério da Educação, lançou a proposta de voltar às aulas no dia 4 de janeiro. E aí foi obrigado a voltar atrás por conta da pressão, né, contrária. Porque, logicamente, que isso aqui é uma loucura, né? Eles já tinham sido obrigados a voltar atrás antes, em relação às aulas, agora, novamente. Eles estão pressionando para o retorno das aulas, né? Logicamente que isso daqui eles vão fazendo, eles vão recuando, mas eles fazem para até a hora que cola, digamos assim, né? Vai que cola. Então eles vão pressionando para que haja o retorno nas universidades e queriam voltar para o dia 4. Eduardo, essa pressão para a volta às aulas, ela tem muito a ver com um problema econômico também, né? Não só porque os capitalistas os capitalistas da educação querem a volta às aulas, porque eles estão desesperados aí, mas pela própria movimentação da economia, né? Porque os estudantes, eles são aí um setor muito importante na própria movimentação da economia nas cidades, né? É isso, tem uma estatística que dá conta que, a nível mundial, a educação ela circula, né, através da educação cerca de 2 a quase 3% do PIB. Você vai dizer, não, 3% é muito dinheiro a nível internacional. E no caso da educação gera um elemento fundamental, né, a aula presencial, no comércio, várias coisas. Agora, um dado que é importante, assim, o governo ele relançou, né, a portaria e ele está estabelecendo agora o mês de março para o retorno às aulas. Tinha a proposto inicialmente de janeiro, agora adia para o mês de março. Mas também não altera. Por quê? Porque de janeiro a março o governo não vai. O governo já anunciou que não vai ter aí a imunização completa da população. Como a gente falou, o governo de São Paulo vai estar previsto para começar 25 de janeiro, mas vai ser exatamente os profissionais na área de saúde e também as pessoas no grupo de risco, né? Idosos, pessoas com morbidade e tudo mais. Então, logicamente, a comunidade escolar não vai ter, mesmo em São Paulo, não vai estar imunizada, até porque são 2 doses de vacina e isso daí não vai ser possível. Além do mais, como a gente tem dito, né, o problema não é a vacinação não é uma coisa mágica, que é outra coisa que acontece assim. Primeiro eles dizem, fique em casa, depois eles querem a abertura do comércio, use máscara. Antes eles diziam o seguinte, se você usar máscara, não vai garantir nada, agora a máscara é a salvação da pátria, e agora é a vacina. Quer dizer, nós temos que ficar bastante atento em relação a isso, porque a vacina em si não vai resolver apenas o problema da imunização da população. O problema que acontece em relação à educação é que
como tem sido comprovado nos países que abriram as escolas, né, os países europeus, França, Itália, Alemanha, a própria Inglaterra, que está começando aí a vacinação, a escola é um importante vetor para você gerar a propagação do vírus, né? Se bem que as crianças, a juventude não seja o grupo fundamental de risco, mas geralmente você passa para sua família e tudo mais. E como nós já tivemos vários casos, né, de jovens saudáveis que pegaram o coronavírus, inclusive vieram à morte. Então é importante colocar aí a defesa da vida, não só dos professores, né, mas também da comunidade escolar como um todo, as crianças, os jovens, a família, os servidores técnicos das escolas e universidades e tudo mais. Então, nós temos que intensificar, né, pressionar o governo. E aí, sabe qual é o problema, Henrique? É que vai ter setores que, vamos dizer assim, se colocaram contra as aulas em janeiro, mas quando o governo anuncia em março, quer dizer, 2 meses depois, ele já consegue dividir, porque tem alguns setores que já fica, agora não foi em março, março já pode ser que aconteça e tal. Então o governo tenta manipular essa ideia da vacina, que vai ter a vacina, para implementar aí uma política que vai aumentar, amplificar sobremaneira o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Vamos passar aqui para a nossa sessão internacional com uma notícia da França. Milhares de manifestantes saíram às ruas contra a Lei de Segurança Global, que é um projeto aí que diz respeito a assuntos com penas diferenciadas para quem agredir agentes da lei, né? Então, o Emmanuel Macron aí saiu com essa lei para aumentar a repressão contra casos aí de que policiais, por exemplo, que são agredidos, etc. e tal, que é, na verdade, uma maneira de reforçar a repressão contra a população, ainda mais na França, que as manifestações têm sido aí constantes, bom, sei lá, desde pelo menos os coletes amarelos, né, em que eles colocaram para correr várias vezes, em várias oportunidades, a polícia na França, né, isso daqui serve para reforçar a repressão contra a população. E aí está havendo manifestações regulares na França contra essa lei, Eduardo. O áudio. Ainda não foi. Perdão, é para Agora foi, fazer uma agora foi. expectativa. É para fazer uma expectativa, né? O que ele vai comentar e tal. Então, veja bem, Henrique, o que acontece é o seguinte: essa lei, né, que o Macron estabelece é uma lei que, na verdade, é uma lei antidemocrática. O interessante é que, como você já fez referência, nós tivemos aí a mobilização dos coletes amarelos no próprio governo Macron e agora essa mobilização que tem tomado as ruas de Paris e dos grandes centros na França. O que acontece, é importante recordar que o Macron é uma espécie do Biden francês, né? Na eleição que aconteceu na França, naquela oportunidade você tinha uma candidatura da extrema-direita, que era a candidatura da Marine Le Pen, que é do partido da Front National. Esse partido e a própria Marielle Le Pen, ela era o candidato da extrema-direita e se viu como bode expiatório para a eleição do Macron. E como nós estamos vendo, o Macron ele realiza aí uma política de ataque aos direitos democráticos, né? Sobre esse tema, Henrique, nós vamos estar discutindo, inclusive, aqui na TV Causa Operária, na sexta-feira, no programa, vou fazer uma propaganda aqui, né? O programa História da Repressão. Nessa sexta, provavelmente, se não na próxima, nós vamos receber um convidado diretamente da França, o professor Plínio Prado. Ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 8, e ele vai comentar aí sobre essa lei, sobre a luta dos franceses contra a repressão. Agradecemos também a nossa companheira Rosângela, né, do PCO, Rosângela Santos, que é militante aí do PCO na França,
E o PCO tem participado aí das mobilizações, nós temos um núcleo muito ativo, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos. E aí na feira nós vamos estar discutindo. Nós temos aqui também um outro programa que é Correspondente Internacional, mas esse programa que chama História das Repressões, que eu apresento junto com o companheiro Renato e o companheiro Vinícius do Rio de Janeiro, nós vamos estar debatendo aí com mais detalhes essa situação na França e na Europa como um todo. Em mais uma sessão internacional, questão das eleições na Venezuela, rapidamente. Chavismo conseguiu impor uma derrota, mais uma derrota ao imperialismo, conseguiu 2/3 do parlamento, né, e vencendo aí o boicote genocida do imperialismo contra a Venezuela, a campanha golpista, né, que os norte-americanos têm feito aí contra a Venezuela, e o chavismo saiu vitorioso em mais essa eleição aí. Eduardo, comentários? Bem, qual a importância dessa eleição? Se não me falha a memória, a última eleição para a Assembleia Nacional da Venezuela foi em 2015. Naquela eleição, a direita, né, por uma pequena margem, ela ficou com a maioria no Congresso. Né? Era uma margem flutuante, né? Mas o que aconteceu? Essa direita utilizou desse parlamento para impulsionar uma política de golpe. Né? O Guaidó, por exemplo, ele se autoproclamou presidente da Venezuela, autoproclamado com apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e depois, né, reconhecido pelo governo Bolsonaro, ou seja, pelos países imperialistas e golpistas aliados aos países imperialistas. Pois bem, nesse processo aí de luta, né, contra esse parlamento, o Maduro chegou a convocar uma Assembleia Constituinte, né? Coisa de 2 anos atrás, uma grande mobilização, só que essa direita ela partiu para uma política de enfrentamento ao governo da Venezuela. É interessante que no primeiro momento, Maduro ele tentou uma política, vamos dizer assim, não era exatamente a mesma política que Dilma, né, e o PT tentou fazer aqui no Brasil, né, de composição, mas era uma política assim de convivência. Só que essa política não prosperou porque a direita aderiu assim de maneira direta à política golpista do imperialismo, assim como no Brasil, Paraguai, Chile, Bolívia e tudo mais. Na Venezuela, esse setor à direita impulsionou a política de golpe de Estado, tentativa de invasão da Venezuela, tentativa de desestabilizar o governo de Nicolás Maduro e tudo mais. Então, esse resultado eleitoral ele é um marco, né? O que mostra que a oposição perdeu o único, vamos dizer assim, último resquício de poder, de legitimidade com essa eleição. O interessante é que os países imperialistas, né, a imprensa capitalista, né, você pega os jornais no Brasil, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o Globo, todos eles reproduzem a mesma política, a orientação, vamos dizer assim, do imperialismo, quer dizer que há um alto índice de abstenção, para dizer que essa Assembleia não tem legitimidade. Qual é a questão fundamental? O que não tem legitimidade é Guaidó e os partidos de direita, que não têm um respaldo popular, por isso que eles boicotaram a eleição, entendeu? Então, o processo legislativo venezuelano mostra aí a importância e a resistência popular contra a política golpista. O que chama atenção, Henrique, é que alguns grupos, né? Por exemplo, o PSTU nem se fala, porque o PSTU vamos dizer assim, é um filhote do imperialismo, defende a política de fora Maduro. Defendeu fora Dilma, defendeu fora Irmandade Muçulmana, né? Fez aliança com o nazismo na Ucrânia. É bom dizer essas coisas que o pessoal pensa que, quando a gente fala assim, o cara, nossa, é verdade, pega eu sugiro que vocês leiam o próprio material da Elite, não precisa nem ler o PCO, leia a Elite, você vai ter lá a política deles, é o Fora Maduro. E aí você tem aqui no Brasil a esquerda pequeno-burguesa, né? Toda ela assimilando, né? Igual papagaio de pirata, eles ficam culminando a mesma coisa do imperialismo, é a mesma cantinela, entendeu? Parece que é o seguinte, eu acho que o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo deveria processar, por exemplo, esquerda diária, porque não existe a regra do plágio, que você não pode copiar, Henrique,
Aí você pega a matéria no Esquerda Diário, o cidadão está copiando a matéria da Folha de São Paulo, Mesma entendeu? coisa, né? E é a mesma coisa. Então, pô, aí você perde até como é que chama? Você perde até a graça de ler a reportagem. Você vai ler para fazer a crítica, assim, não, então vamos criticar primeiro o jornal. E a Folha de São Paulo também já não tem nada, né? Porque é uma cópia da imprensa norte-americana. Então não tem uma frente única, desde grupos mais assim pró-imperialistas, declaradamente como o PSTU, a grupos envergonhados, né? Que o MRT é interessante. Ele é uma coisa. Vai ser essa matéria amanhã no Diário Causa Operária. Eles criticam o PSTU, mas fazem a mesma coisa com palavras mais atenuadas. Foi inclusive interessante em São Paulo que eles apoiavam bolos, mas não apoiavam bolos, mas também apoiavam bolos. Então ninguém entendia exatamente, É, né? Eu acho que eles também aí de certa forma tinha assim alguns parágrafos que era assim meio plágio, né? A gente chama na academia de paratexto, né? Você pega o texto, você faz o mesmo texto, só mudando as palavras e tal. Então ele pegava o texto do DCO e criticava o pessoal. Aí no parágrafo seguinte eles faziam o texto para apoiar. Você ia lendo o texto e chegava à seguinte conclusão: pô, esse cara aqui não apoia a Frente Ampla, mas no final eles apoiam a Frente Ampla. Então a mesma coisa no caso da Venezuela. A gente coloca esse caso, né, apesar deles não terem muita relevância política, mas é como ilustrativo, né? Dessa política da esquerda brasileira de seguidismo do imperialismo. exatamente. Bom, Eduardo, como nosso tempo está avançando, eu vou só dar mais uma notícia rápida, ou duas. Primeiro é o seguinte, eu queria fazer menção aqui aos companheiros da Prensa Latina, que é uma imprensa cubana, inclusive que foi fundado pelo próprio Che Guevara, eu andei lendo isso daí, e que eles deram a notícia de que o PCO anunciou no dia 5 de dezembro a campanha a favor da candidatura do ex-presidente Lula para as eleições presidenciais de 2022. A reportagem da Prensa Latina faz menção à entrevista do companheiro Rui Costa Pimenta à TV 247 na última sexta-feira. Né? Então, achei muito importante, né, essa divulgação, inclusive vindo aí dos companheiros cubanos, né, que mostra que eles estão também aí apoiando a campanha, né, pelos direitos políticos do Lula, pela candidatura do Lula, etc. e tal. Vamos fazer a menção amanhã, a gente vai inclusive publicar essa matéria também no nosso Diário Causa Operária. Eduardo, você tem algum comentário sobre isso? Olha o áudio. Acho que é importante a campanha, né, que o PCO lançou, né? Nós estamos criando esse comitê. Fazer uma propagandazinha, Henrique. Nós fizemos o lançamento da campanha Fora Bolsonaro, Lula presidente, em Feira de Santana, nesse domingo, né? Fizemos um sarapatel. Você já comeu sarapatel, Henrique? Já eu, assim, sou fanático por Sarapatel. Muito bom. É ótimo. Então, nós Nossa. fizemos esse sarapatel para fazer um balanço político e desse lançamento da campanha. E a campanha é a campanha que vai encurralar a burguesia e tem tudo para ser uma grande campanha política, né? Essa divisão interna da burguesia e tudo mais, e essa matéria internacional aí da imprensa cubana só nos faz intensificar essa mobilização. Isso aí. Tá certo? Já vou me despedindo aqui, Henrique, então. Beleza, a gente ficou por aqui. Eu ia dar a notícia aqui do que aconteceu no jogo Paris Saint-Germain. Então E. bora. A Bom, gente não tem, rapidinho, a vai. gente não tem mais programa, né? A gente Depois. tem só 2 minutinhos, mas hoje a partida entre o Paris Saint-Germain e o Başakşehir, nossa, acho que é assim que fala, que é um time um time da Turquia, de Istambul mesmo, eu acho. Istambul. O jogo foi paralisado porque os jogadores se recusaram a jogar, a continuar jogando a partida, porque o quarto árbitro da partida teria aí feito ofensas racistas contra um dos jogadores do time da Turquia. E aí os jogadores dos dois times chegaram à decisão que não iam jogar, inclusive com a liderança aí do próprio Neymar e do Mbappé, que são os dois, logicamente, os dois principais jogadores que estavam em campo, né? Pegar aqui dos dois times, né? As maiores estrelas que estavam em campo, os dois se recusaram a jogar, falaram que os jogadores não iam
continuar a partida. E, de fato, a partida foi interrompida. A partida aí pela Champions League foi interrompida e deve voltar só amanhã, já sem o árbitro racista aí. O que mostra que os jogadores de futebol, diferente do que o pessoal fala, em especial no que diz respeito ao próprio Neymar, né, não é que aquilo que o pessoal fala, né, de que o futebol é o ópio do povo, de que o Neymar é bolsonarista, na verdade, assim, o bolsonarista Neymar, entre aspas, está aqui também, né? Alguém pode falar que é pouco, etc e tal, mas ele está protestando aqui para o pessoal que, inclusive, acha isso daqui a coisa mais importante do mundo, deveria olhar com uma certa... ver isso daqui como uma coisa importante, né? O jogador brasileiro aí participando desse, digamos assim, desse protesto, né? Mas na quinta-feira, na Zona do Agrião, a gente vai comentar mais detalhes aí sobre esse caso. Eduardo, agora sim, você comenta e já se despede. Eu acho que é relevante pelo seguinte, é algo que está sendo passado no mundo inteiro, né? Porque a importância de Neymar e do futebol. Então, esse combate ao racismo é uma coisa fundamental, nós temos que apoiar. Então, me despedi aí de Henrique, do Valnei aí na técnica e os amigos e amigas aí que até agora, às 10 horas, estão aí colados aí com a TV Causa Operária, ajudaram ao nosso programa, né? Então, uma saudação especial à nossa audiência. É isso aí. Bom, beleza, pessoal. Boa noite para o Eduardo. Boa noite para todo mundo aí que nos assistiu. Vocês podem ficar nesse mesmo link 24 horas, que vai começar aí a programação da madrugada da Causa Operária TV. Eu estou de volta no Rádio Peão às 7 horas da manhã, amanhã. E é isso. Fiquem ligados na nossa programação. Muito boa noite para vocês. Eu e o Eduardo estamos de volta na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, em mais um resumo do dia. Até mais, pessoal.